Pois bem, minha gente, nós vamos agora dar início à segunda parte da nossa palestra sobre a efusão no Espírito Santo. Antes de entrar no assunto propriamente dito, da efusão do Espírito Santo, nós vamos tecer alguns comentários sobre o assunto, né? Vamos começar falando sobre êxtase, transe e possessão, que é cada uma dessas coisas, né? Para a gente não confundir com as nossas coisas que acontecem nas nossas reuniões de oração, tá bem? Então, êxtase, transe e possessão. Alguns estados alterados de consciência têm sido observados em todas as sociedades humanas e suas manifestações, elas recebem diferentes nomes, né? Que são esses que eu falei para você. Então vamos falar primeiramente do que é êxtase. Então o dicionário informal o define assim, que êxtase é do grego ectasis e do latim extase, né? Sair fora de si. Como assim? Também arrebatar-se, sair de si, elevar-se, né? É um termo utilizado para descrever tanto o orgasmo como o transe, né? Resultado da meditação. O estado de êxtase já foi comparado aos estados hipnóticos e do sono. Então, na área da psiquiatria, ele é o fenômeno observado na histeria e nos delírios místicos, né? E que consiste num sentimento profundo e indizível que aparenta corresponder à enorme alegria, mas que é mesclado de certa angústia. Fica o paciente quase de todo imobilizado, né? Parecendo haver perdido qualquer contato com o mundo exterior. Tá bom? Agora, o que seria transe, né? Esse transe no dicionário também está dizendo que é um verbete que vem da língua francesa, tá? Que é definido como um momento aflitivo, né? É um ato ou feito arriscado, uma ocasião perigosa, um lance, né? Crise de angústia, falecimento, passamento, né? Combate, e também com um estado de médium ao manifestar-se nele o espírito. O estado do médium, né? De um médium qualquer, manifestar-se nele o espírito. A gente sabe como fica uma pessoa, por exemplo, que tem mediunidade quando ele recebe uma entidade, né? Ele transforma-se. O que seria então possessão? A possessão vem do latim possessione, né? Então, além do seu significado político, né, que a gente sabe aí das possessões coloniais, né, nós fomos uma possessão portuguesa, né, nós temos também o sentido de que essa palavra assume no Brasil, que é esse sentido assim ligado às religiões de origem africana. E diz assim: ato em que o iniciado ou filho de santo recebe o seu orixá, tornando-se o seu cavalo e materializando a divindade. Está no dicionário do Aurélio, certo? Quando eu falei bem aí esse negócio de tornando-se o seu cavalo, é porque na Umbanda, a pessoa que recebe uma entidade, ele é chamado de o cavalo dessa entidade, certo? Tá bom? Então, possessão portanto, assim, um termo que expressa bem a crença das pessoas sobre certos sintomas manifestados por alguém que acredita, ou então de quem se diz que ele tem todo o seu corpo invadido ou tomado por uma entidade espiritual, ou de outra natureza, né, que permita essa forma de intrusão, né? Ainda que todas essas definições não esgotem o significado desses termos, né, desses três termos que nós colocamos aqui, eles colocam claramente três tipos de significação que estão comumente associados a eles, né? O primeiro sentido, qual é? É o ligado a estados que, embora emocionais, podem ser experimentados por todas as pessoas, que é o caso de arrebatamento, aflição, etc., né? O segundo
são os estados alterados de consciência provocados por doença psíquica. A pessoa, ele manifesta alguma coisa, um surto psicótico, certo? E o terceiro são os estados místicos, ou não místicos também, mas que resultam de uma influência considerada exterior sobre o nosso corpo e a nossa mente, né? Como, por exemplo, a hipnose, a intrusão de um espírito, certo? Uma entidade, etc. Se você não entendeu direito, volte um pouquinho esse vídeo e escute novamente o que eu falei, que você termina compreendendo melhor, tá? Então, eu estou dizendo isso apenas para que a gente está entrando num assunto que é bom que você tome conhecimento também do que é bom você conhecer, né? Para você não ficar ali só como uma pessoa que está indo ali como empurrado, né? Como que é empurrado. Então nós sabemos que esses fenômenos, eles estão presentes na tradição cristã desde os primeiros tempos do cristianismo. Não sei se você tem conhecimento, mas o montanismo, por exemplo, é uma heresia que deu um trabalho que você não queira saber. Deu um trabalho grande. Essa heresia vem de Montano, né? Esse Montano, antes de ser convertido ao cristianismo, ele foi um sacerdote lá, sacerdote não católico, foi um sacerdote que profetizava num templo pagão de uma tal da deusa Cibele, né? Essa deusa Cibele é muito conhecida dos gnósticos, né? Então ele foi possuído de zelo fanático. Ali já era um fanatismo. Dizem que ele perdia o controle de si mesmo, né? Que ele caía em transe e dizia palavras incompreensíveis, né? Tida por alguns como manifestação do dom de orar ou de falar em línguas estranhas. Tá certo? Ele, junto com ele, existiam também duas mulheres, né? Uma Priscila e outra Maximila, né? Essa Maximila, então, ela profetizava lá que terminou que esse Montano achava que era o próprio Espírito Santo. Ele se achava o próprio Espírito Santo. Você viu o que é que leva, às vezes, a pessoa não estar com o juízo perfeito, né? Então, o sociólogo, eu pesquisei isso, um sociólogo chamado Pedro A. Ribeiro de Oliveira, numa pesquisa pioneira que ele fez lá, né, há quase 30 anos para trás, revelou que o dom de línguas era o mais difundido entre os seus entrevistados, né? E os entrevistados, ele entrevistou todos os católicos, os carismáticos, né? Então, também nós temos a questão do Dom Cipriano. Dom Cipriano é um bispo católico, né, que defendeu uma tese de mestrado quando ele fala da teologia pastoral sobre a RCC. Isso aí aconteceu em 1976, ou seja, já vamos lá 40 e poucos anos, né? Então esse Dom Cipriano, ele disse que o dom de línguas não se trata de algo balbuciado em êxtase, mas tem-se perfeito controle dele, podendo-se cessar ou começar à vontade. Ou seja, ele não é uma coisa que a pessoa sai de si, a pessoa fica, né, como que possuído, como a pessoa não tem mais domínio sobre si. Não, o dom de língua você começa e termina na hora que você bem entende. Se você está orando em língua, parou. Parou. Quer começar de novo? Tá certo? Então, essa linguagem de oração, que ele chama de não conceitual, ela é usada em várias situações, né? Quando não se encontram palavras, por exemplo, para louvar a Deus. Quando a gente não sabe como interceder pelos outros, né? E Paulo diz muito bem isso, olha, o Espírito Santo vem em vosso auxílio com gemidos inefáveis, lembra disso? Pois é. Ele também vem com uma arma poderosa contra o pecado para cantar a sua alegria no Espírito. E existem 3 variações com que podemos apresentar esse dom de línguas, que é justamente falar, orar e cantar em línguas. Então, todas essas formas, elas podem ser observadas nas reuniões dos grupos de oração. É o chamado ciclo carismático, né?
Então, o fiel ao receber a unção do Espírito, o ciclo carismático é mais além disso, né? Estou dizendo que ela acontece dentro do ciclo carismático. Então, o fiel ao receber essa unção do Espírito, tanto no momento da glossolalia, né? Glossolalia, como a pessoa pode dizer, do repouso no Espírito, da profecia, etc. Ela pode ocorrer em qualquer um desses momentos. A glossolalia é justamente que retrata mais a oração em línguas. Então, ela não se transforma assim no sentido êmico, né? Assim, cultural, né? Na divindade, mas apenas recebe os seus eflúvios, né? Ou seja, as suas, vamos dizer assim, as suas vibrações, fala por ela. Tá? Ela não apenas recebe, né? Isto é muito evidente no caso da profecia, na qual assim, o profeta, ao enunciar, o profeta carismático, né? No qual o profeta carismático usa, como os profetas bíblicos, a primeira pessoa do singular anunciar suas palavras de caráter performático, né? Performático. O repouso no Espírito, ele deve ser interpretado por alguém que tenha discernimento, né? Esse repouso é quando a pessoa põe as mãos em repouso. Então, pela pregação, a pessoa repousa, tá? Mas ele tem que ser interpretado por alguém que tem discernimento, certo? Pois caso essa manifestação ocorra de forma mais demorada, certo? Uma queda violenta, porque quando a pessoa repousa no Espírito, ela cai e ela não vai escolhendo aqui aonde cair, não, ela cai, simplesmente cai, certo? Então, se essa queda é violenta, uma perda total de consciência, então surge em dúvida, né, sobre se trata realmente de um repouso no Espírito ou se uma ação do maligno, né, querendo, né, tomar conta da situação, tá bom? Quando uma pessoa adere à renovação carismática e recebe os dons do Espírito Santo, é muitas vezes porque procura de modo consciente curar-se dos próprios males, né? E a cura representa, em última análise, o afastamento inimigo do corpo e da alma, né, da pessoa. Então, assim, ela poderá, de fato, realizar o ideal do cristão, de tornar-se efetivamente o templo do Espírito Santo. Tá bom? Então, o Espírito Santo, ao invés do inimigo, passa a morar em você. Né? E com isso, você recebe os dons do Espírito Santo. Nessa efusão, você pode orar em línguas, né? A língua dos anjos, como é falado, né? Pode repousar e até dançar no Espírito. E pode exercer, conforme lhe for dado, diferentes dons do mesmo Espírito Santo. Você não vai ter apenas saber orar em língua, não. Você pode orar em língua, você tem o dom da pregação, dom da cura, dom de milagre, tá bom? Dom do discernimento, né? Dom da palavra de ciência, palavra de sabedoria, e etc, etc. Tá bom? Então, isso não é uma coisa tão simples, nem tão tranquila, né? Também assim, para dizer com essa simplicidade toda, mas esse processo ele tem que ser renovado constantemente. Por quê? Porque Satanás está sempre na espreita, disputando com o divino, né, com o Espírito Santo, o nosso corpo e a nossa alma. Né? Você lembra daquela passagem de São Pedro? Tomai cuidado, né? O leão ruge, procurando uma ocasião de lhe atacar. Tá bom? Então, vamos aqui falar de algumas orientações sobre a efusão do Espírito Santo. Façamos agora uma oração clamando o Santo Espírito. Tá? Vem, Espírito Santo, e renove em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé, Senhor, e revela com a tua luz todos os meus pecados e traumas. Liberta-me, Espírito Santo, e faz de mim uma nova criatura. Santifica o meu espírito e alma, renovando também todo o meu ser, emoções, mente, ouvidos, olhos, lábios e alma. Capacita-me a viver a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua profundidade. E agora, Santo Espírito, dá-me os teus dons
para que eu possa melhor servir o reino de Deus, amando indistintamente todos os meus irmãos, mas acima de tudo, derrama um novo louvor, para que em tudo e por tudo eu glorifique o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Muito forte. Então, como receber a efusão do Espírito Santo? Então, para receber essa graça, é preciso abrir o coração, reconhecer-se pecador e que sem Deus nós não somos nada, absolutamente nada, somos uns vermezinhos, né? É isso, uns vermezinhos. Crer na misericórdia de Deus, pedir com o coração sincero, né? O Espírito Santo é Deus em nós, nos revelando o próprio Deus. Então, nosso nascimento no Espírito Santo começa nesse batismo, né? Nessa efusão. Antes dele, éramos criaturas de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, adotados por Jesus. No sacramento do crisma, ou confirmação, o Espírito Santo nos revela os dons espirituais e nos impulsiona a viver a vida nova, né? E Jesus nos enriquece com os carismas que ele distribui a todos para a edificação da Igreja de Cristo. Isso a gente vê em 1 Coríntios 14, versículo 12. Então, na Eucaristia, o Espírito Santo torna Jesus presente no meio de nós e nos faz um com ele. A efusão do Espírito Santo não é um novo sacramento, né? Nem substitui o nosso batismo, que ali é para o pecado original, tá certo? Ali é um batismo na água, esse aqui é um batismo no Espírito Santo, com fogo. É a graça que vem libertar em nós a fonte de água viva, né? Que estava bloqueada e que não jorrava, estava lá, paradinho, né? Então a efusão do Espírito Santo, ela acontece quando e onde ele quer. E cabe a nós prepararmos o nosso ser, todo o nosso ser para receber, certo? Então, para isso, o que é que nós devemos fazer? Os deveres de casa. Vamos ver lá? Pedir perdão a todos, né, os que possamos ter ofendido. Essa é uma condição que você não pode deixar de ter. Em nome de Jesus, e a segunda, em nome de Jesus Cristo, renunciar a todo ódio, rancor, ressentimento, né, fornicação, impureza, inimizade, brigas, crimes, ambição, discórdia, inveja, bebedeira, orgia, essas loucuras, tá? Terceiro, professar a fé em Jesus Cristo por meio da oração do credo da Igreja Católica. Então, depois, pedir a presença de Maria Santíssima junto de nós, como ela esteve lá junto com os apóstolos em Pentecostes. Nossa mãezinha, ela sabe, ela nos ampara, tá? O seu manto, aqui, meus irmãos. Fazer uma oração para a efusão do Espírito Santo. Nesse momento, nós temos até mesmo o som das chuvas, né? Senhor Jesus, Tu és fonte e eu sou sedento. Eu tenho sede e Tu tens a água, por isso venho a Ti pedir em meu nome e em nome da minha família. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Que a força do Teu Santo Espírito penetre em todas as gerações. Santifica, Senhor, as pessoas da minha árvore genealógica. Divino Espírito, vem sobre nós, vem encher os nossos corações, vem conceder-nos os seus frutos, os seus carismas, os seus dons, a mim e a todas as pessoas da minha árvore genealógica. Derrama, Pai amoroso, o Teu Espírito Santo. Cura-nos e santifica-nos no Espírito Santo. Interceda agora por toda a história de desgraça. Cancela agora o Espírito Santo, toda a história de infelicidade, de doença,
e coloca agora na minha família um histórico novo de amor, de paz, de santidade, de felicidade e de vida nova. Vem, Espírito Santo, com o teu poder, que neste momento toda a minha árvore proclame o senhorio de Jesus. Que todos os meus ancestrais que estão no céu declarem agora que Jesus Cristo é o Senhor. E se por acaso alguém da minha linhagem está no purgatório, que a misericórdia de Deus os leve para o céu e, cheios de gratidão, cheios de adoração, confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Que todos da minha família e todos da minha árvore genealógica declarem agora com amor e adoração que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu és forte e eu sou sedento. Eu tenho sede e Tu tens a água. Por isso eu venho te pedir em meu nome e em nome da minha família. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo. Que a força do Teu Santo Espírito penetre em todas as gerações. Santifica, Senhor, as pessoas da minha árvore genealógica. Divino Espírito Santo, vem sobre nós, vem encher os nossos corações, vem conceder-nos os Teus frutos, os Teus carismas, os Teus dons, a mim e a todas as pessoas da minha árvore genealógica. Derrama, Pai amoroso, o Teu Espírito Santo. Cura-nos e santifica-nos, Espírito Santo. Interceda agora sobre toda a história de desgraça. Cancela agora, Espírito Santo, toda a história de infelicidade, de doenças. E coloca agora na minha família um histórico novo de amor, de paz e de santidade, de felicidade e de vida nova. Venha, Espírito Santo, com o Teu poder, que neste momento toda a minha árvore proclame o senhorio de Jesus. Que todos os meus ancestrais que estão agora no céu declarem que Jesus é o Senhor. E se por acaso alguém da minha família, da minha linhagem está no purgatório, que a misericórdia de Deus os leve para o céu e, cheios de gratidão, confessem para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Que todos da minha família e todos da minha árvore genealógica declarem agora com amor e adoração que Jesus Cristo é o Senhor, que Cristo é o Senhor. Amém. Eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo. Essa oração, minha gente, é uma oração que foi composta pelo Ironi Expulgado, certo? Pois bem, minha gente, eu sempre oriento que após a efusão do Espírito Santo, todos os dias que Deus dá, vocês devam reservar pelo menos 15 minutos para agradecer esses dons recebidos. Louvar e adorar o Altíssimo, né? Pois Deus ama a obediência e a gratidão. Esta oração ela pode ser feita durante a sua oração pessoal. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Vida nova para todos. Já se levanta um povo escolhido, uma geração nova de homens restaurados.